Você está assistindo Poltrona Pop. E essa semana vamos falar da expectativa X-Men, Dias do Futuro Esquecido. Roda a vinheta. Finalmente chegou, né? Agora é dia 22, né? Dia 22 aí tá estreando o filme X-Men, Dias do Futuro Esquecido, baseado nesse gibizinho aqui, ó. Escrito pelo Chris Claremont, desenhado pelo nosso querido John Byrne, né, encrenqueiro. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que a gente espera desse filme e logo depois vai ter um bloco aí com spoilers e a crítica propriamente dita. Nosso querido Marlon vai estar lá na cabine de imprensa. É verdade. Quando você estiver assistindo esse filme, provavelmente toda a equipe Poltrona Pop já tenha assistido esse filme. Exatamente. Então a gente vai falar primeiro da parte negativa, né? Os erros que a gente acha que esse filme está cometendo através dos trailers, através das fotos, através do burburinho que tá indo na internet. E tudo que a gente já ouviu sobre o filme. Então vamos falar dos erros agora. Vamos lá. Primeiro erro que eu vou apontar aqui, pra mim, acho que é um dos maiores, né? É o Mercúrio, interpretado pelo Evan Peters, né? Que ele não tá à altura do personagem, tá com uma roupa esquisita, parece uma roupa de cosplay, né? Sei lá, eu tô achando ele muito parecido com aquele personagem lá do Lazy Town, né, cara? E ele ainda tá com óculos de natação, né, cara? Esquisito, estranho aqui. Ah, sei lá, cara. Mas eu acho que o maior erro aí nesse caso é porque você vai ter um velocista de cabelo branco chamado Pietro, que é filho do Magneto no filme dos X-Men. Depois no filme dos Vingadores, você vai ter um velocista de cabelo branco chamado Pietro, que não é filho do Magneto. Nasceu de chocadeira. Isso aí, ele é um cara... E aí o cara que não acompanha quadrinhos, que não sabe de nada, vai ficar perdido. Pô... Cara, eles vão comprar a ideia, afinal de contas, 90% do público que vai ao cinema, talvez até mais, não lê quadrinhos. Né? Então, assim, eles vão falar, legal, de repente nem vai ver os dois filmes. E aí? Vai achar que é irmão, porque não é o mesmo ator? É irmão, mesma coisa. Então, assim, esse daí já foi, eu particularmente achei a roupa horrível, tem uma cena lá que aparece ele colando o cara com fita, não entendi nada, né? Já escreveram que ele vai ser um cara que fala rápido, e corre rápido pra caramba, sei lá. Pô, esse negócio de colar com fita tape, eu já fiz isso na escola, já com o professor, na grade do colégio, na grade da quadra. Tá certo. Então acabou. Outra coisa que eu acho um erro até maior do que o do Mercúrio é o Wolverine viajar no tempo, ao invés da Kitty Pryde. Né? Já que na história original é a Kitty, né? E na verdade é a consciência dela que vem pro corpo dela, né, pra poder avisar que o senador Robert Kelly vai ser assassinado por um mutante e isso vai causar a criação dos sentinelas e todo o holocausto mutante. Todo o holocausto mutante. Eu acho isso errado, eles explicaram, né? Explicaram o seguinte, a Kitty Pryde no cinema nunca foi uma personagem relevante. Afinal de contas, já foi interpretada por várias atrizes, a mais famosa delas é a Ellen Page, né? No terceiro filme ainda, inclusive, foi o pior filme, então fica complicado. Participação né? mínima, Pífia, né? Ali e tal. Até bacaninha, mas assim, pífia, com nada de muito importante. E o Wolverine é o personagem mais famoso dos X-Men no cinema, isso aí é considerado, tanto que tá aparecendo o nome dele, Hugh Jackman, X-Men Dias do Futuro Esquecido. Então, não é uma coisa para você jogar fora. E outra coisa, que eles estão explicando que o corpo do Wolverine seria mais resistente para viajar ao passado, ao invés da mente, né? Ele vai viajar lá para os anos 70 lá para poder convencer o Xavier a lutar na causa. Né? Cara, eu não compro essa ideia, não. Pô, Wolverine voltando no tempo ao invés da Kitty Pryde por conta do corpo dele ser mais resistente é uma balela, porque a Kitty Pryde... Tudo bem, o corpo do Wolverine tem fator de cura, o Wolverine tem adamantio, o Wolverine é brabo pra caramba, mas a Kitty Pryde pode ficar intangível. E aí? Não é melhor não ter corpo do que ter um corpo mais resistente que o normal? Em relação à importância do Wolverine, do ter chamado mais atenção, pô, eu até concordo com isso, afinal de contas, o Hugh Jackman, ele é o Wolverine. Só e acabou, ele não é mais nada, então ele tem que viver disso. Na minha opinião, foi uma crise de ego, um chilique, ó, eu tenho que ser o principal disso aí. Tipo o Homem de Ferro, como é que é o nome do Homem de Ferro? O ator? Nosso querido Robert Downey Jr. A mesma coisa que no filme dos Vingadores, na verdade, é o Homem de Ferro 2.5. A minha opinião é essa, eu vejo assim, o Wolverine voltando no tempo me lembra muito o Homem da Máscara de Ferro. No cinema, a chamada era, você vai ter Leonardo DiCaprio novo. Agora vai ser Hugh Jackman 2 vezes sem camisa. Tudo bem, né? Tem ator do Crepúsculo lá, tem o Bobo Smith, então tem que ter alguém sem camisa, tá certo? Tem que comprar e balancear isso aí. Então tá, beleza, a gente também não comprou essa ideia, mas vamos ver, de repente no filme fica até legal. E você falou que a expectativa negativa dos filmes anteriores, X-Men 2 e o X-Men, o Confronto Final, né? Que foi o nome que recebeu aqui no Brasil, era que você queria a adaptação da Saga de Fênix, que está aqui, né? E do Clube do Inferno,
né? Apesar de eles terem sido adaptados nos X-Men First Class. First Class. Cara, eu tive vergonha na cara. Vi o primeiro filme dos X-Men, eu fiquei com uma grande expectativa e eu não vou nem comentar sobre o primeiro filme dos X-Men. Tá. Segundo filme dos X-Men, Deus ama, o Homem Mata. Sim. God Loves. Eles falaram que ia adaptar a história é fantástica. O filme me decepcionou bastante. O terceiro filme é a saga da Fênix Negra. Eles tiveram a cara de pau de falar que aquele filme era uma adaptação da saga da Fênix Negra. Eles só podem estar de sacanagem comigo. Quem viu o filme entende muito bem o que eu tô falando. Quem viu o filme e leu o gibi, né? Porque a maioria não viu. Não, quem não leu o gibi viu aquele filme ficou bolado, quis pedir o dinheiro de volta, eu tenho certeza. Que o filme é horrível. É verdade, né? Cara, o Ciclope morre logo no começo do filme. A única coisa de boa é a morte do Ciclope, porque o Ciclope é um porre. O Ciclope é um porre. Mas naquela luta ali, de repente, poderia ser um personagem a crescer ali. Daria pra escrever uma história legal com o Ciclope ali. Cara, eu acho que, tipo assim, o Ciclope é tão sem saco, que eles botaram um ator sem saco pra fazer o Ciclope. Pô, ator sem saco? Aquele cara não convence, aquele cara não tem carisma, ele nasceu pra ser o corno da Lois Lane no filme do Super-Homem. O corno da Lois Lane, caraca, você tá no currículo do cara, tá certo, tá bom. Tá. E aí veio o First Class, cara, e aí eles prometem o Clube do Inferno. Pô, eu acho que o Clube do Inferno é uma organização muito interessante no canon dos X-Men. E aí a gente comentando aqui antes de começar a filmar, você falou que... Lembra que você falou? Bom, eu falei que eu achei muito interessante, né, como é que eles foram retratados no filme, achei muito legal, né, e você falou que não, que deveria ter sido uma coisa talvez Illuminati, uma coisa meio Dan Brown. Sei lá, os mutantes que querem manipular a história da sociedade, né? Eu compraria muito bem essa ideia. Tá, tudo bem, mas num filme de ação, adrenalina, como é a franquia X-Men, vamos reconhecer, é um filme pra garotada, um filme pessoal um pouco mais velho. Você acha mesmo que, de repente, eles iriam comprar uma história, talvez, de investigação, sei lá, de conspiração, melhor dizendo, do que uma história mais pra agente secreto, que foi o primeiro filme, né? Uma coisa que eles ficaram meio como agentes secretos ali, né? Poderia ter sido a SHIELD, eles não colocaram porque não dava. Pô, assim, a galera compra 007. 007 é cheio de política, tem filmes dele cheio de política. O Capitão América, o Soldado Invernal, tem umas etapas ali bem paradas de investigação, quando eles encontram inclusive o Armin Zola e tal. Compraram uma boa. Bicho, eu acho que dava pra comprar também tranquilamente. Eu acho que o grande problema foi o seguinte, o pessoal do cinema tem uma mania com o Magneto. Tem que ser o Magneto, o Magneto tem que estar no filme. Então eles ficaram com o Magneto e o Clube do Inferno no filme e não trabalharam ninguém direito. Tá bom, tá dizendo isso daí, beleza. Então assim... só pra fechar aqui, duas coisinhas aqui, que é a Vampira, que ela só vai aparecer no DVD, ela filmou, a Anna Paquin, ela filmou, né, fez a cena lá e parece que a cena envolvia o desenrolar do romance dela com o Homem de Gelo, né, e isso foi tirado pra colocar somente no DVD, na versão estendida. Sacanagem, né? Justamente porque o Bryan Singer disse que isso estava criando barriga no roteiro. Talvez estava desviando a atenção da trama principal. Barriga porque o Homem de Gelo ia engravidar a vampira? Barriga é o termo técnico, né, lá que eles chamam, pra quando a história não está desenvolvendo legal. Então, assim, possivelmente deve ter sido isso. E vão colocar só em DVD, porque no meio deve ter chiado, né? Ela falou, pô, fui pago. Não, sacanagem. Ela foi lá, filmou, e aí não aparece. Vai pegar a mão pra caraca pra ela. Ela fala assim, essa mulher é tão ruim que a gente cortou ela do filme. Pode ser, de repente. Ou a cena ficou facão. Pode ser. Bom, tá aí. Essa foi a parte que a gente acha que serão os erros do filme. Agora a gente vai falar dos acertos. Alright. Então agora a gente vai falar dos acertos que a gente acha que o filme terá. Então assim, né, o primeiro deles, eu acho que é uma coisa muito legal, né, que é meio que endossar os criadores originais, né? Nós teremos no filme aí o Chris Claremont e o Len Wein como dois congressistas. Participação justa. Participação bacaninha ali, então você presta atenção aí, né? Só vai dar pra ver no DVD, né? Vai ser muito rapidinho. As cenas de política você pode prestar atenção se aparecer assim, se eles derem a chamada 3, 4 segundos num cara só, pode ter certeza, ou é o Claremont ou é o Len Wein. Né? O Chris Claremont que escreveu a história original, que é o Dia do Futuro Esquecido, tá aqui, ó. A gente não pode mostrar o verso que tem spoiler. Um spoiler aqui, a gente não sabe o que vai acontecer no filme, então não vamos mostrar. E ele escreveu mais de 20 anos as histórias dos X-Men, então, pô, o cara mais do que gabaritado, tá sendo acreditado no filme. Então, uma coisa legal. E o Len Wein é ninguém menos que o criador do Wolverine. Então, pô,
uma justa homenagem, eu acho muito legal isso. Os dois são importantes pra caramba, né, no Canon Mutante. Então acho legal isso acontecer. Outra coisa que eu acho interessante, mas ainda não está confirmado, é um rumor, é uma expectativa que o pessoal está tendo, e não se sabe como isso vai acontecer. Né? Jean Grey e Scott Summers aparecerão no filme, né? Que é a nossa querida Frank Jansen, que faz a Jean Grey, E o corno da Lois Lane. Pô, que isso, é o James Marden. É o corno da Lois Que Lane. isso, coitado. O cara tem aí, tá fazendo um filme aí pra caramba, maior sucesso. Oh, meu Deus do céu. Corno para o cinema. Então, assim, a cena, eles não estão acreditados. Então, possivelmente, ou vai ser uma cena de Um flashback, flashback ou pós-crédito. um pós-crédito, alguma coisa ali, ou uma cena surpresa ali que eles vão aparecer em algum momento. Vai saber como, né? Porque, afinal de contas, o Ciclope no terceiro filme estão mortos Os dois estão e mortos. a Fênix também. Mas assim, tem uma cena no trailer que eu assisti no filme do Homem-Aranha que aparece uma jovem ruiva usando poderes telecinéticos. Que pode ser ou a jovem Jean Grey, ou pode ser a Rachel Grey, que tem uma participação importante no futuro sombrio dos X-Men. Mas aí se fosse a jovem Jean Grey, não seria a Frank Jansen. É verdade. Então seria outra atriz. Então, a princípio, pode ser essa e pode ser ela também. Ou pode não ser nenhuma das duas também, né? Sei lá, vai saber. Então, assim, isso aí eu acho que é um ponto positivo se eles colocarem. Outra coisa, ponto positivo que eu achei muito legal, cadeira voadora do Xavier. Finalmente, né? Finalmente, que é da fase do Jim Lee, lá dos anos 90, lá, né? O cara veio do Brasil e tudo pra poder divulgar esse gibi maluco aqui. E é icônico a imagem do Xavier naquela cadeira amarela levitando pra lá e pra cá, né, cara? Sim, é bem legal, é bem bacana. Então a gente tá torcendo aí que tenha essa cadeira aí. Vai ter, no cartaz do filme já aparece ele com a cadeira voadora, ela só não é amarela, né? Ah, tudo bem, isso a gente perdoa. Amarela, mas isso aí dá pra Metal perdoar. amarelo também é fogo, o cara vai ficar perdendo tempo pintando no futuro? Não precisa, né? Tá correndo lá. Outra coisa legal, né? Sentinelas, né? Finalmente, que nos X-Men, Um dos motivos que eu tenho me o decepcionado confronto final aparece lá rapidamente. Um dos motivos que eu tenho me decepcionado com os filmes dos X-Men. O Bobão aqui ficou ao longo de toda a divulgação do terceiro filme dos X-Men. Vai ter sentinela. Aí o Bobão aqui acreditando. Aí eu chego lá no cinema, aparece uma cabeça de sentinela numa cena na sala de perigo. Um holograma. Maldito diretor da Hora do Rush. Eu não lembro nem o nome daquele miserável. Deixa ele quieto lá. Deixa ele quieto. Né? Bom, enfim, vão aparecer eles e vão aparecer também os Nimrods, que são super sentinelas, né? Os sentinelas avançados. A seguinte geração de sentinela. Exatamente, aparece também umas naves malucas, parece saída do Tron, né, cara? As paredes loucas, né, voando. cara? Na cena do futuro aparece assim, aquelas naves quadradas, de repente eles devem ficar jogando mutante ali nos campos de concentração, Pode né? ser, né? Ou matando eles de cima lá, opa, achei, pá, matei. O futuro sombrio dos X-Men, dos mutantes, tem esse negócio, campo de concentração, Exatamente, né? Lembra exatamente. um pouco aqueles campos de concentração nazista, o campo de concentração que o pessoal lá na África passava, o apartheid. E falando em campo de concentração, né, o Bryan Singer ele divulgou que o personagem Bolivar Trask, ele foi baseado no Adolf Hitler, né? Apesar dele ver a si mesmo como um pacifista. É curioso isso. Bolivar Trask no cinema sofreu uma pequena mudança, né? Pequena, uma drástica mudança. Não, é pequena, porque agora ele é baixinho. É verdade. O personagem dos quadrinhos, pra você que não sabe, né, 90% do público não sabe disso, né, ele é negro, né, e um cara alto, né, normal, vamos dizer assim, e quando foi transportado para o cinema, nosso querido Tyrion Lannister lá... Veio lá de Westeros, fugiu da cadeia. Exatamente. E veio filmar e virou lá o empresário que criou lá a Trask Industries, né? Trask que parece Stark, né? Engraçado isso, olha aí, ó. De repente, sei lá. Na verdade é um anagrama de Stark, né? Pode ser. Será que o Tony Stark tá lá por perto de tudo? Não, tá não. Mas enfim, ele é um anão. Então assim, é estranho porque ele era negro, mas já tinham dois personagens negros de destaque, né? Que é a Tempestade e o Bishop. Falaram, não, a cota já tá preenchida. Então, tem dois, a gente mata um, ainda fica com um, né? Exatamente, né? Então aí vamos colocar a cota aí dos anões. Então vai colocar, então tá lá. Ele vai ter com certeza cenas de destaque, afinal de contas, ele que cria os sentinelas, né? E é um ator tão bom que, esse vacilo aí deles terem mudado drasticamente, a gente até perdoa, né? É verdade. A gente até perdoa. Isso aí dá pra perdoar. Deus ama, né? E o homem mata. O homem mata, né? E outra coisa, vamos lá. Outra coisa positiva do ponto de vista vai ser justamente Magneto. Magneto eu acho que vai ter cenas ótimas, eu acho até que o plot twist, a parte que vai virar a trama pro final, vai ser por conta dele. E eu gosto muito desse Magneto novo agora. É o Michael Fassbender, Isso, né? Ele faz Bender, né? Gosto muito do Ian McKellen, mas, cara, ele não
Fala a verdade, tu gosta dele ou não gosta? Não cola como Magneto, cara. Você tá vendo o cara do outro lado da rua, tu vai querer ajudar ele a atravessar. Ou carregar a seja sincero, esse cara aqui parece com o Ian McKellen. O Gandalf tem carcaça pra fazer Magneto? O Gandalf não tem carcaça pra fazer Magneto, cara. Se fosse nos anos 80, quem você acha que seria legal? Pô, cara, o Clint Eastwood. Clint Eastwood? Tão velho quanto, né, bicho? Mas o Clint Eastwood é um velho carcaça, parceiro. Ele é aquele velho que tu respeita. Ele tá sentado lá na cadeira de balanço da varanda, você passa e abaixa a cabeça. Tá certo, tá certo. O Ian McKellen já é senil, pô. Bom, tudo bem. Agora, a última coisa que eu gostaria de destacar, eu até botei aqui, né, na minha listinha pra não perder, é o seguinte. Esse gibi aqui, né, apesar dele não ter uma história tão boa assim, ele é uma história que ficou icônica por ser uma viagem no tempo diferente, né, e acabou baseando alguns filmes de viagem no tempo futurista, né, inclusive O Exterminador do Futuro chegou a ter processo. Tem uma polêmica, a gente já falou sobre isso aí no primeiro vídeo do BX, né? Exatamente. Tem uma polêmica E o que acontece? O Bryan Singer, ele teve um encontro com o James Cameron, né, o nosso querido Jaime Camarão. Ele foi lá, conversou com o cara 2 horas, né, conversando com o cara sobre viagem no tempo para poder estabelecer alguns parâmetros. E o cara admitiu que copiou o Zé Clayton? Eu não sei porque eu não tava lá. James Cameron faz coisas que só James Cameron faz, né? Exatamente, tipo Avatar, né? Mas enfim, ele conversou lá para poder estruturar. Então assim, é meio que o círculo se fechando, né? O gibi inspirou um filme, aí o cara foi conversar com o filme para poder fazer outro filme que é inspirado no gibi. Então, isso é legal. Você só dá mais crédito pro Chris Claremont, né? Sim, que falou que o cara copiou ele. E copiou, vamos ser sinceros. Afinal de contas, o gibi saiu muito antes. Então, né? Tem também o Demônio da Mão de Vidro, que também é outra história que é similar. E saiu bem antes, né? Que é escrito pelo Marshall Rogers, se eu não me engano. Então tá aí, são as nossas expectativas. Vai ter cena pós-crédito, já está confirmada uma cena só. Possivelmente a cena vai ser a origem do vilão Apocalipse, que é o tema do próximo filme que se passa nos anos 80. Isso já foi declarado. Só que o vilão Apocalipse, ele vem lá da terra dos faraós, lá no Antigo Egito. Então assim, possivelmente você vai ver uma cena do Egito Antigo e tal, mas isso é só especulação. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não, a gente está esperando aí. Vamos ver qual é. Tá aí nosso vídeo do mês X, a expectativa. Você vai ver daqui a pouquinho, né? Você vai ver aí nosso querido Marlon George falando sobre o filme, dando alguns spoilers. Então, fique ligado se você quiser ver, se você já tiver visto o filme. Se não tiver visto, você para por aqui. Isso aí. Pô, então assiste os spoilers quando você estiver no cinema, você fala alto pra sacanear todo mundo que estiver lá assistindo. Não, faz isso não. Alerta de spoiler aqui no Poltrona Pop, porque nós vamos começar a falar algumas coisas que acontecem no filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Eu tive a oportunidade de assistir o filme na sexta-feira agora, uma cabine de imprensa que foi promovida pela Fox Film do Brasil aqui no Rio de Janeiro. E assim, cara, não vou contar o filme, mas vou falar algumas coisinhas que pode estragar a surpresa de alguns. Então se você não quer saber nada do filme, sai fora, porque eu vou contar algumas coisinhas aqui que não vão ser nem nada demais. Não pode ser que algumas entreguem algumas ideias do filme, mas outras são bem bobagens, até para você ficar um pouquinho ligado. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: logo no início do filme aparece um menino com o olho marcado como o olho do Bishop. Então eu não sei se aquele é o Bishop do passado, né? Ou se é um menino também marcado com a mesma marca que ele. Então fique ligado que aparece esse menino bem rápido. É um easter eggzinho para você se ligar. Porque o filme já começa no futuro sombrio dos X-Men. E assim como nos quadrinhos, no futuro eles estão sendo dizimados. E por que eles estão sendo dizimados no futuro? Por sentinelas super avançados que não são os Nimrods, tá? Não. Eles são outro tipo de sentinela muito mais avançado que os Nimrods, que tem a sua concepção baseada no DNA da mística. Agora, por que isso? Por que o futuro ficou tão sombrio para os X-Men? Por que eles estão sendo exterminados no futuro? Bom, eles estão sendo exterminados porque a mística, em 1973, durante uma conferência com grandes aliados militares ali, né, da Rússia, Vietnã e tal, a mística vai lá e mata o Bolivar Trask, que é o Peter Dinklage, né, que faz o Tyrion Lannister no Game of Thrones. Por quê? Porque esse personagem, o Bolivar Trask, ele é um camarada antimutante, ele é um humanista que odeia os mutunas.
E ele está criando armas para exterminar os caras mesmo. E está apresentando essas armas para as lideranças mundiais de vários países, cara, com várias tendências. Ele quer vender o produto dele, ele quer vender os sentinelas para que os sentinelas exterminem mutantes. E não importa para quem ele venda. Se vai ser para americano, se vai ser para russo, se vai ser para, sei lá, até para marciano. Ele não quer saber, ele quer vender aquilo. Ele quer vender de qualquer jeito. E aí a Mística aproveita uma dessas tentativas que ele está fazendo de vender numa reunião de cúpula. Ela se infiltra nessa reunião de cúpula e mata o Bolivar Trask. Com isso, o que acontece? As lideranças mundiais pensam o seguinte: pô, cara, esses mutantes realmente são uma ameaça, porque se eles mataram o Bolivar, eles podem, de repente, me matar também. E aí se cria toda uma tendência antimutante no mundo. Isso vai crescendo com o passar dos anos, e aí os sentinelas são postos realmente em prática, né? E o extermínio dos mutantes começa, né? Isso se desencadeia até 50 anos no futuro, quando o professor Xavier e o Wolverine têm a ideia de que a Kitty Pryde faça com que o Wolverine volte no tempo para tentar impedir o assassinato do Bolivar Trask e também para tentar prender a Mística de qualquer maneira em algum lugar que não fique ao alcance das indústrias Trask, para que esta não desenvolva os sentinelas do futuro, que são super desenvolvidos e têm a capacidade de se adaptar aos poderes do mutante que eles estão caçando, o que torna a caçada muito mais eficiente. Quando o Wolverine volta do futuro para o passado, ele volta para o ano de 1973, justamente o ano da morte do Bolivar Trask. E ele volta justamente num momento muito delicado, em que ele está acordando ao lado de uma moça pelada do lado dele. De repente entram uns caras que já dizem o seguinte: ó, o chefe falou que é para você proteger essa menina e não para você comer a menina, né? Então o Wolverine fala assim: pô, vocês vão se meter comigo? Por quê? Porque nesse caso acho que o Wolverine era leão de chácara de alguém, de algum rei do crime aí, e de repente os capangas dele foram atrás, né? Pô, ele tá pegando a filha do chefe. Pô, essa história é até meio batida, cara. A gente já viu isso em outros filmes. E aí o Wolverine fala assim: bom, vocês vão querer me encarar? E os caras enchem o Wolverine de tiro. E o Wolverine tem fator de cura. Ele, né, as balas vão sendo cuspidas pelo próprio peito dele, assim, e ele vai e fala: vocês vão me encarar, e puxa as duas garras. Só que quando ele puxa as garras não são de adamantio. Afinal de contas, em 1973, ele ainda não tinha passado pelos experimentos que o William Stryker fez com que ele passasse na saga, né, da Arma X, ou seja, ele ainda não tem o esqueleto de adamantio, e as garras dele são ósseas, assim como são ósseas no filme X-Men Origins Wolverine, que todo mundo detesta. E assim, esse é um grande lance que dá uma brochada quando você vê assim, e fala: porra, cara, tinha que estar com a garra de adamantio. Ia ser muito bacana. Bom, e aí o Wolverine precisa encontrar com o Xavier e com o Fera para tentar convencê-los de que eles têm que ajudá-lo a capturar a Mística de qualquer maneira. Porque a Mística que é o grande problema, e proteger, é claro, o Bolivar Trask, que é um antimutante do cacete. Mas assim, o que rola, cara? Nisso tudo, tem um lance que é muito bacana, que é durante uma das tentativas de venda dos sentinelas pelo Bolivar Trask para os americanos. Por quê? Porque rola uma reunião, nessa reunião tem vários militares, e entre esses militares estão o Chris Claremont e o Len Wein, né, cara, que são o criador do gibi, o que deu origem ao filme, O Dias de um Futuro Esquecido, que é o Chris Claremont, e o criador do Wolverine, que é o Len Wein. E assim, cara, na cabine de imprensa, quando eu assisti, assim que o Chris Claremont aparece, ele tem uma fala no filme e o pessoal reconheceu. Mas ninguém reconheceu o Len Wein. Então fique ligado que o Len Wein aparece 3 vezes com a cara amarrada, assim, com um temperamento bem de Wolverine mesmo. Eu achei isso muito maneiro, cara. É um easter egg incrível que lá ninguém pegou. Então você aqui no Poltrona Pop, fique ligado, você vai pegar. E tu vai ver lá o Len Wein. Dá uma olhada na internet como é que é hoje. Vamos botar o rosto dele aqui agora, né? Viu? Então é esse camarada aí, ele vai aparecer lá. E assim, então fique ligado nesses easter eggs que são bem interessantes. Lá no exército, enquanto a Mística está infiltrada lá tentando, né, cara, encontrar o Bolivar Trask de algum jeito, ou tentando uma maneira de se infiltrar no exército para tentar chegar a ele, ela encontra com o jovem William Stryker, cara, e sim, rola um estresse logo de cara. Isso até tá na cena que
aparece no final dos créditos do Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Então, eu achei isso muito legal, assim, em termos de easter egg, né, cara? Você ter o William Stryker ali, até porque depois ele tem uma função no filme, porque o Wolverine, quando vê, ele acaba ficando tão abalado, mesmo que sendo uma versão jovem do William Stryker, ele se abala tanto que a consciência dele volta para o futuro e ele, meio ainda desnorteado, ele aí sim saca as garras de Adamante e fere a Kitty Pryde. E a Kitty Pryde, poxa, cara, ele tá ali tentando voltar, fazer com que a consciência do Wolverine volte de novo pro passado num momento crucial, cara. Isso acontece, que é quando eles estão realmente para pegar a Mística, para tentar impedir de uma vez por todas. E aí o que acontece? Como o Wolverine tá ainda sem consciência, não lembrando no passado quem ele é, por que ele estava ali, porque ele de repente estava olhando pro Xavier que ele nunca tinha visto, né, no passado. E a consciência ainda não voltou, ainda estava no caminho, ainda estava aqui de repente pegou aí um engarrafamento e não estava chegando lá. E aí o que acontece? Pô, ele ficou meio bolado. Nesse inteirinho, o Magneto vê uma oportunidade de fazer uma coisa que ele pensou, bom, já que a Mística que está querendo fazer com que toda essa bagunça no futuro cria uma ameaça para os mutantes, Magneto que é contra a humanidade, ele é totalmente ao contrário do Bolivar Trask, ele decide matar a Mística. Ele fala, pô, vou matar a Mística. E ele tenta. Ele, inclusive, mata a Mística, tenta matar a Mística da mesma maneira que ele matou o JFK, que é desviando a bala do curso. E aí você fala, pô, cara, né, cara, Magneto matou, não foi o comediante que matou o JFK, foi o Magneto, e aí? Mercúrio que deu um show nesse filme, cara, durante a libertação do Magneto, lá no Pentágono, que eles dizem ser o prédio mais seguro do mundo, né, cara, ele simplesmente rouba a cena de uma forma tão grande que na cabine de imprensa os jornalistas bateram palma, todo mundo aplaudiu a cena do Mercúrio, cara. Mercúrio que estava sendo zoado porque o uniforme dele era ridículo, que parecia cosplay, que ele parecia com a menina do Lazy Town, que ele parecia com isso, parecia com aquilo, o cara arrebentou e colocou o Aaron Taylor Johnson, que vai fazer o mesmo personagem no filme dos Vingadores, em maus lençóis. Ele vai ter que se virar aí pra poder... Ou quer dizer, se virar não, acho que já deveria ter se ele fez o trabalho bem feito, fez, se não fez, porque acho que já acabou a parte dele, né, cara? Acho que ele já filmou o que ele tinha que filmar como aí o Mercúrio, então o bicho vai pegar pro lado dele, porque esse Mercúrio do Ivan Peters está magnífico, cara. Inclusive as caretas que ele faz, ele é muito bom esse moleque, cara. Ele no Kick-Ass, ele mostra um pouquinho do potencial que ele tem, mas, cara, nesse filme novo dos X-Men, ele arrebenta, cara. Poxa, eu saí de lá com um sorriso no rosto, cara, lembrando da cena do Mercúrio, cara. Magnífico. A pena que ele só aparece, assim, em menos de 10 minutos no filme. Ele podia ficar muito mais no filme, ou talvez isso estragasse o filme. Mas, assim, não sei, cara. Sei que é maravilhoso, cara. Quando tu assistir, tu vai realmente ver que é bem bacana a cena do Mercúrio. E como no final o Bolivar Trask, que acaba não sendo assassinado pela Mística, todo aquele espírito antimutante acaba não acontecendo, então o futuro sombrio dos X-Men é eliminado, os sentinelas do futuro não vão acontecer, os sentinelas do passado ficam no papel, e pelo menos assim em teoria, porque eles seriam realmente uma ameaça, porque no final o Magneto toma controle desses sentinelas, né, o que é bem legal, porque isso acontece no gibi também. E assim, pô, cara, o futuro sombrio terminou, então aquilo que estava lá tudo definhando, cara, destruído, aquilo não rola mais. E quando o Wolverine retorna à sua consciência no seu corpo de verdade, não naquela consciência que estava no passado, quando ele retorna no presente. E o presente é justamente o quê? Mais ou menos por ali entre o segundo e o terceiro filme dos X-Men. E aí você tem todo mundo de volta, né, cara? O Scott Summers ainda tá vivo. A Jean Grey tá viva também, o Wolverine acaba, né, ficando, meu Deus, o amor da minha vida voltou, né, e tal, mas também tem o namorado dela, mas o Wolverine fica feliz de ver o Scott também, inclusive abraça, se não um abracinho assim, falou assim, pô, cara, foi bom te ver. O Scott não entende nada, é porque o Scott e a Jean Grey estavam mortos, né, eles morreram aí. Um morreu no segundo filme, retornou com a Fênix e matou o Ciclope, né, e depois foi morta de novo. O próprio Wolverine mata a Fênix no terceiro filme, né? E assim, volta todo mundo, inclusive a Anna Paquin, que tinha sido cortada, né? Que ela tinha uma cena nesse filme que seria uma cena maior,
ela acaba aparecendo no final. Ela e o Homem de Gelo, que é o interesse amoroso dela, estavam namorando, dá uma piscadinha assim pro Wolverine. O Homem de Gelo dá um sorrisinho também, mas também com ciúme, que o Wolverine fica ali naquela, né, cara? Ele tá na friend zone, mas ao mesmo tempo ele também tá na ativa. E no final ele tem uma conversa com o Xavier, onde eles falam, pô, o Xavier fala, tudo bem, Logan? Tu não tem uma aula agora? Ele dá aula, pô, não sei, eu dou aula aqui. Aí o Xavier saca, fala, pô, cara, verdade, né, cara? Você tava lá no... Tá, como é que foi? Aí o Wolverine começa a explicar, porque também o Xavier tem aquele poder de ler mente. Ele leu lá e falou, pô, a gente tem que conversar bastante. E aí o filme termina assim. E você também não pode deixar de assistir a cena pós-crédito. Afinal de contas, após um bando de letras subindo, assim, uns 4 minutos depois de canções, e o tema é muito maneiro, então isso te entretém um pouco. A trilha sonora fica rolando, não entra nenhuma música chata, eletrônica, como aconteceu no espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. Continua aí rolando a trilha sonora do filme, e depois dos 4 minutos aparece a cena pós-crédito, que não é nada demais. O que acontece é o seguinte, aparece um deserto e um som de louvor, né? E um garotinho magro, cinza, com os braços pro alto e erguendo uma pirâmide gigante, cara. Assim, com seus próprios poderes mutantes, vamos dizer assim. E ele vai erguendo aquela pirâmide, a pirâmide se ergue e aparece embaixo o povo todo saudando ele como se ele fosse um deus. Fecha, assim, aí termina a cena é isso. Mas o que é isso, cara? Isso é nada mais, nada menos, cara, do que uma pequena amostra do que será o próximo filme que já foi anunciado, que é o X-Men Apocalipse, e este menino é o Apocalipse. Ele é o Apocalipse, cara, que, como você sabe dos quadrinhos, ele tem uma nave que fica embaixo de uma pirâmide. Então, cara, poxa, a cena é emocionante, muito bacana pra quem leu o gibi. Tenho certeza que quando você sair do cinema, você vai ficar doido pra assistir o próximo filme logo, que você vai sair na pilha, louco como eu saí. Eu tenho certeza que você vai adorar, então não deixe de ir no cinema. Eu contei pouquinha coisa aqui, ó. Cara, nem arranhei o filme. Na verdade, foi bastante... Eu só falei aquilo que eu queria falar. Então não deixe de assistir o filme, assim também como não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook. E a gente se vê na semana que vem com o último episódio do mês X, né? Onde a gente vai fazer, assim, a equipe do Poltrona Pop, as considerações finais aí, a toda essa saga desse mês, onde a gente passou o mês todo falando sobre X-Men. Não perca!